Bom, pessoal, bom dia para todos. Vamos dar início aí. Em primeiro lugar, gostaria de dizer aí a satisfação da gente estar fazendo esse MOOC aqui em Florianópolis, né? Em 2008, que foi o primeiro MOOC, o pessoal da Microtik perguntou para a gente sugestões de lugares para fazer, e o primeiro lugar que ocorreu para a gente foi Florianópolis, né? Na época, eles tinham até decidido por Florianópolis, mas depois acharam melhor fazer em cidades maiores, e começaram com Rio, São Paulo, e aí eles foram conhecendo mais o Brasil. Agora eles não querem sair da beira da praia, eles só querem fazer MOOC na beira da praia. Assim, não, então, esse ano é o ano de fazer em Florianópolis, né? que era o primeiro projeto de todos, né? E pena que o tempo não tá animando muito aí o pessoal. Bom, mas é o seguinte, essa apresentação aqui, a gente vai procurar fazer uma apresentação que tem duas partes bem distintas. São duas partes bem distintas, e a ideia é mais ou menos fazer alguma apresentação que seja útil para alguma coisa, né? A ideia é sempre essa, né? Que seja útil para alguma coisa, para quem usa Microtik, mas principalmente para quem tem o seu negócio, né? O seu negócio de provimento de acesso, o seu negócio relacionado à TI. Nesse último ano, praticamente, acho que tem duas perguntas principais aí que a gente ouve muito, quando a gente dá muito treinamento aí pelo Brasil todo. Tem duas perguntas que a gente ouve bastante, que a primeira delas, assim, uma grande dúvida do pessoal ainda que ainda trabalha só com rádio, está começando a fazer fibra, então uma dúvida de como lançar seu projeto, que serviço lançar, etc. e tal, né? E também por outro lado, daqueles que já têm, que já estão vendo hoje o que uma rede de fibra é, e demanda de banda, de mais consumo e tal, que já estão atingindo um certo patamar, preocupados com o seu roteamento de borda, lá na frente, que já estamos falando de muito mais banda do que a gente falava há 2 anos atrás, aí, e alguns problemas acabam aparecendo. Bem, então, a nossa apresentação, nós vamos procurar mesclar essas duas coisas bem distintas, essas duas questões bem distintas. A questão do negócio em si, né, de como estruturar um negócio, e a questão técnica, de como manter esse negócio saudável, esse negócio estável, principalmente pensando no que a gente pode fazer, e, obviamente, usando o Microtik, né, que é o objetivo do encontro aqui, a gente falar sobre os produtos da Microtik. Bom, acho que boa parte do pessoal a gente já se conhece, né, mas está aí minha apresentação. O meu nome é Wardner Maia, sou conhecido como Maia, e a gente está aí no ramo de provimento de acesso desde 1995, e temos uma empresa no interior de São Paulo, desde dessa data, né? E, portanto, vamos fazer, na verdade, já fizemos 20 anos de fundação, e nosso primeiro cliente de internet foi ligado em 1996, então, portanto, o ano que vem a gente faz 20 anos de provimento de acesso mesmo na internet, né? Falando um pouco aí, né, sobre a questão dos provedores em si, né? Os provedores, os pequenos ISPs, né, que é esse mundo que a gente transita aí, né, que a Microtik tem um mercado muito grande, inclusive, eles são hoje uma realidade no cenário das telecomunicações no Brasil, né? E também em outras partes do mundo existem situações como as daqui, né? Talvez aqui isso seja até mais forte, mas existem outros países também em que pequenas corporações começam a tomar lugar das grandes corporações, né? E, no nosso caso aqui, o provimento de acesso por rádio, ele foi e tem sido ainda a principal tecnologia de acesso, né? Mas a sustentabilidade desse negócio exige que a gente pense também em outras tecnologias, como a fibra, por exemplo, né? E se a gente pensar assim, no que a gente é fraco, né, que são as fraquezas dos provedores regionais,
Primeiro, a cultura, a própria cultura, muito baseada em redes de rádio, né, que a gente pensa numa rede que a gente foi montando e que foi crescendo e que a gente consegue sempre fazer um remendo, fazer um reparo ali e tal, sem, na verdade, sem ter muito planejamento, né? Normalmente o provedor regional ele tem um espírito empreendedor, porém muito imediatista, que é fazer as coisas bastante na hora, né, na emoção ali, né? E carecemos de investimentos. Quando a gente fala em redes de alta performance com fibra, aí, nós não estamos falando mais em comprar um pequeno ponto de acesso e começar a crescer esse ponto de acesso e fazendo esse negócio funcionar de acordo com o dinheiro que vai entrando, né? O provedor regional, para fazer uma rede, precisa de acesso a financiamento, acesso a crédito, etc. Bom, para se fazer uma rede, eu disse aí, a prova de futuro, né? A gente tem que pensar em alguns pilares. Primeiro, a escolha da tecnologia, né? Ter uma visão de longo prazo. Escolhas dos serviços que vão ser prestados, né? A sustentabilidade desses serviços. Projeto e planejamento da planta, otimização dos recursos. Diversidade, robustez, resiliência da conectividade e a competitividade frente ao mercado, né? Então, vou falar do nosso caso, da MD Brasil, como um exemplo, que a gente também é um provedor, como a maioria de vocês aqui. Especificamente no nosso caso, a gente, durante algum tempo até, em função de treinamentos, de coisa e tal, a gente deixou o provedor um pouco, digamos assim, descuidado e tal, né, não crescemos muito e resolvemos retomar esse nível de crescimento a coisa de 1 ano e meio atrás e vimos que o crescimento esbarrava na necessidade de uma profissionalização, né? Contratando gente capaz para a parte financeira, para a parte técnica, não só na parte técnica, mas principalmente na parte financeira, comercial, etc., né? Bom, e aí passamos a pensar de uma forma mais, tentar pensar um pouco mais fora da caixa, um pouco mais de forma empresarial. E primeira coisa, escolha da tecnologia da nossa nova rede, né? E fomos aí listando algumas opções, rádio, UTP, ADSL, HFC, EPON, GPON, né, várias opções, sendo que, depois de um exame de todas essas opções, a gente acabou riscando essas aqui e adotando a opção pela tecnologia GPON, né? Não vou entrar no mérito do porquê que nós riscamos essas opções aqui, mas só pensando, por exemplo, a rede HFC, ela tecnicamente é uma rede muito boa, talvez até tem características técnicas até melhores do que a GPON, e uma das razões de optar pelo GPON foi mais a questão do próprio financiamento que é possível ser feito numa rede de GPON e que não é tão fácil de ser feito numa rede HFC. Escolha dos serviços. Bom, aqui está o trio, né, que normalmente é oferecido aí pelos nossos concorrentes maiores, né, que é o famoso Triple Play, internet, telefonia e TV, né? Então, o que a gente iria fazer? Então, do estudo do mercado, a gente chegou à conclusão que, obviamente, a questão do SCM, a banda larga, já era claro que a gente iria prestar, né, o acesso à internet através dessa rede. Então, essa aqui é a evolução do mercado. Então, esse serviço já era, obviamente, um dos serviços que a gente iria prestar. Em seguida, começamos a estudar a parte de telefonia. E telefonia tem muita lenda, muita coisa no mercado, tem muita obscuridade por parte de quem presta, muitas vezes, a telefonia. E também tem muita coisa sendo falada de telefonia está acabando, da telefonia que o telefone fixo está acabando e tal, e falou, bom, por que nós vamos investir num negócio que está acabando, né? Então a gente foi buscar em dados oficiais, que são dados públicos, se está acabando mesmo a telefonia. E, para nossa surpresa, até existe aqui um pequeno acomodação, um pequeno decréscimo. Esse aqui é o número de acessos fixos do Brasil de telefonia. Então, existe uma acomodação, mas não está caindo, não está descendo. O que está acontecendo?
está existindo aqui uma mudança com o crescimento dessa parte amarela aqui, que são as autorizadas. E essa aqui são as concessionárias. Então, as concessionárias tradicionais, realmente, elas estão perdendo o mercado. Então, a choradeira delas tem razão de ser. Mas não porque a telefonia está acabando, porque a telefonia delas está acabando. Porque autorizadas, e aqui estamos os SCMs, né, que não os SCMs, é uma outra autorização, mas geralmente o SCM, que acaba se tornando um STFC depois, que está roubando esse mercado. Então, definitivamente, a telefonia foi um dos produtos escolhidos para serem ofertados. Em termos de TV, as dúvidas, ao examinar os números oficiais, as dúvidas só aumentaram, porque os números oficiais apontam alguns para uma estabilidade, alguns para um decréscimo, e principalmente aqui no FTTH, até um aumento, mas que não foi suficiente para a gente decidir por prestar, pelo menos por agora, a TV, mas definitivamente a TV é um serviço que a gente acha que um dia a gente vai prestar, porém, vamos fazer a rede, então, preparada para prestar TV, porém, não nesse momento, né? E aí, a gente partiu para quê? Para o planejamento e para o projeto dessa rede, e aí que mora, acho que talvez a maior parte das dúvidas de todo mundo que quer fazer uma rede de fibra, né? Então, projeto da rede física. Quantas fibras precisam chegar em cada bairro que eu vou atender, né? Como que eu faço esse cálculo? Quando a gente trabalhava com rádio, né, eu, pelo menos, que vim da época, da era do rádio, aí, né, desde a época da universidade e tudo mais, o rádio a gente calcula as coisas, né, calcula o raio de abrangência, calcula o sinal, calcula aquela coisa, né, quantos quilômetros daquela base você vai conseguir atender e tal, e ainda existem a possibilidade de ajustes aí, né? Se você, no início, você trabalhava com células maiores, e você foi montando células menores, sem perder aqueles investimentos, ou até perdendo por evolução da tecnologia, mas sem perder, pelo menos, as torres, as coisas e tal. Então, a gente foi evoluindo de uma forma bem tranquila no rádio, né? Agora, será que na fibra é assim? Será que se eu soltar aqui um cabo de 36 pares com direção na avenida principal da minha cidade, será que é suficiente? Será que não precisava ser de 72 pares? Porque se eu errar para menos, eu vou gastar mais lá na frente, que eu vou ter que refazer esse cabo. Se eu errar para mais, eu já vou estar gastando antes, né? Então, existe aí um problema econômico, né, em você dimensionar corretamente essa rede. Quantas fibras são necessárias no backbone, né, é consequência de quantas fibras eu tenho que chegar em cada bairro da minha cidade, né? Qual o melhor caminho? Também é uma questão de tudo isso, de onde está a demanda, né? E a topologia mais adequada, né? Se eu vou trabalhar com um ponto central, atendendo tudo, ou se eu disponho de alguns pontos a mais que eu posso distribuir essa rede e assim fazer de forma econômica. E, no fim, quanto que isso tudo vai custar e aonde que a gente vai parar, né? Bom, e daí a gente passou, então, a fazer tentar fazer alguma coisa um pouco mais embasada em dados oficiais, em dados reais e alguns estudos estatísticos que pudessem nos falar aonde que está a demanda, né? Porque no rádio é fácil, é um raio, e ali naquele raio eu sei onde eu chegar, eu estou chegando, e pronto. E quem me pedir, eu consigo atender dentro daquele raio. Na fibra, não. Na fibra, existe, né, quem está fazendo fibra aí sabe os custos envolvidos cada vez que você vai ativar uma caixinha para atender cliente, quanto custa uma caixinha para você atender 8 clientes, ou 16 clientes, ou depende aí da splitagem utilizada. Bom, aqui, rapidamente, né, então eu falei que essa apresentação ia ser essas duas partes, então eu só vou concluir essa parte fazendo aqui um estudo de caso que a gente fez para uma cidade. Eu peguei uma cidade, obviamente não peguei a minha, por razões óbvias, né, que eu não vou expor os dados da minha cidade, peguei uma cidade que a gente não tem operação, não pretende ter, né,
senão o Fernando aqui, que é meu concorrente lá em Barretos, vai pegar os meus dados, então a gente não pode... então, eu peguei aqui uma cidade típica de 50 mil habitantes, em torno de 50 mil habitantes, então não tão grande, não tão pequena, e como que a gente faria o estudo para essa cidade, ok? Então, primeiro, alguns dados gerais, né? Pelo censo de 2010, população 53 mil, número de domicílios 17 mil, estimativa para 2014, população 56 mil, e número de domicílios, 18 mil, acréscimo de 839 domicílios. No projeto de fibra, não me interessa muito a população, me interessa o número de casas, porque eu vou vender banda larga fixa, concordam? Então, não importa se a casa mora 1 ou mora 5 pessoas, é uma conexão de internet. Então, me interessa sempre o número de domicílios. Bom, e aí, no IBGE, a gente tem aí uma rica informação sobre os dados econômicos, até para ver se é viável o investimento naquela cidade, né? Então, aqui, a distribuição por renda, né? Aqui, mais de 1 a 2 salários mínimos é a maioria, e da população está aqui nessa faixa. Bem, um dado bastante interessante, que eu acho bastante sintomático aí, né, que o IBGE também fornece, é o número de eletrodomésticos que a pessoa tem. Então, por exemplo, máquina de lavar roupa, eu imagino que seja um eletrodoméstico, um bem que pessoas de um certo poder aquisitivo têm, só. E aqui nessa pequena cidade, quase 10 mil pessoas, 8 mil pessoas têm máquina de lavar roupa em casa. Ou seja, mostra que é um mercado realmente atrativo, né? E aí, dados, agora já são outros dados de Anatel, né? Como que está a parte de telecomunicações nessa cidade? Acesso do STFC, 13 mil, e acesso de autorizada, só 3. Provavelmente por quê? Nessa cidade não tem NET, não tem alguma outra autorizada de STFC, senão esse número aqui estaria diferente. Então, é só a concessionária que está oferecendo serviço fixo, né? Então, nós temos aqui 13 mil acessos. SCM 8.668 e TV 3.960. E aí, voltando ao IBGE, a gente pegou aqui o levantamento de somente fixo, somente celular, fixo, celular, quem não tinha, né? Então, o total de fixo na cidade são 9.644, ou seja, 55% da cidade tem telefone fixo, ou tinha, em 2010. Né? Em 2010, mais da metade da cidade tem um telefone fixo. Em 5 anos, o que aconteceu? Esse número aqui, com STFC, e agora já pegando, porque o IBGE não me dá esse dado, mas a Anatel dá, esse número está 689 telefones fixos nessa cidade, tá certo? Contra 9.644. Ou seja, houve, em 5 anos, na verdade, um aumento no número de telefones fixos dessa cidade. E uma coisa que a gente observa, que embora a gente ache que o telefone fixo está acabando, que os bairros mais novos, as pessoas só têm celular e tal, se você andar num bairro que foi inaugurado, digamos, há 1 ano, 2 anos, você começa a ver o número de cabo drop que começa a aparecer, porque normalmente a concessionária nem faz rede mais nesses bairros, rede de telefonia, mas você vê o número de cabo drop que depois de 2 anos tem nesses bairros. Ou seja, mesmo as pessoas mais com moradias mais novas e tal, acabam pedindo seu telefone fixo. Então, eu acho que telefonia fixa é um mercado bastante interessante, que não deve nunca ser ignorado. Bom, então, chegamos à conclusão, né? Pegamos essa cidade hipotética que a gente iria trabalhar, e nessa cidade a gente resolveu fazer aí o estudo, né? Onde está a demanda dessa cidade? Como que ela está distribuída? Muito bem. O IBGE ele divide a cidade, todas as cidades do Brasil, em microsetores, são chamados setores censitários. O que é um setor censitário? Na prática, é aquele setor que o recenseador saiu
para fazer o censo, saiu para coletar os dados. E, então, são microsetores, setores censitários. E, nesses setores, são levantados muitos dados. Por exemplo, a renda. Por exemplo, o número de pessoas que moram. Esses dados não são cruzados, por uma questão até de sigilo da informação, para não se expor os moradores daquele bairro, mas existem métodos estatísticos que você consegue mesclar esses dados e estimar o número de pessoas com renda familiar, qual que é a renda do domicílio. Esse dado não é dado dessa forma, mas a gente consegue estimar por métodos estatísticos, né? Então, com base na adoção de algumas premissas, a gente determina o potencial de cada bairro, né? E, através disso tudo, a gente consegue determinar qual que é a demanda que eu teria para cada bairro desse aí, e o resultado final é que eu sei, para cada bairro, dentro da demanda e das premissas estabelecidas, se eu quero uma penetração de 50%, 100%, 20%, 30%, eu consigo estimar o número de fibras que vai para cada bairro e, assim, orientar o meu projeto. E errar menos, porque errar a gente sempre vai errar, mas uma coisa é você errar com base em dados reais, outra coisa é você ir só no seu feeling. Acho que o feeling é muito importante, mas os métodos matemáticos eles são bastante interessantes também. Então, aqui eu vou só mostrar rapidamente o resultado desse trabalho. Deixa eu ver se tiver internet aqui, acho que vai ficar melhor. Teve o Moon Conference. Bom, o resultado desse trabalho é mais ou menos isso aqui, ó. Selecionei um setor qualquer aqui, e para esse setor eu tenho vários. Aqui a gente fez vários níveis, né? A parte de renda, a parte de fibras, né? Quantas fibras. Então eu clico e vejo a informação que me interessa em cada desse microsetor. Nesse setor aqui, por exemplo, que eu selecionei aleatoriamente, eu tenho total de 262 domicílios, dos quais, pelos critérios que a gente adotou de renda, 259 são potenciais, ou seja, quase todos eles potenciais, né? E dentro dos critérios também, que a gente, das premissas, o número de fibras óticas que precisaria ser provisionado para atender essa demanda que a gente pretende fazer. Fizemos também um outro exercício aqui, que é são os planos que a gente pretende vender, né? Existe uma tabela no qual a gente estimou vários planos de acesso, um somente internet, outro internet mais telefone, vários níveis de preço, né? De velocidade e tal. Então, estimamos oito tipos de planos, e em função do poder aquisitivo de cada domicílio, a gente estimou quantos planos seriam vendidos em cada desses setores. Isso aí me dá o input, né? Se eu tenho o plano que vai ser vendido, dentro de um plano de negócios, por exemplo, que a gente consegue estimar quanto que vai ser
faturado no ano e fazer, assim, um plano de negócio, um business plan baseado na expectativa de faturamento daquele setor específico e juntando tudo daquela cidade onde a gente está implementando o projeto. Tá certo? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar, né, respondendo aquela primeira indagação que... e aqui tem também só de fibras... Tem a parte que só mostra a demanda de fibras. Mas tudo bem, vamos... Tá aí, vou deixar disponível isso aí para download lá no nosso site. E aí vocês podem dar uma estudada aí, dar uma olhada. E é uma coisa que eu acho bastante interessante para ser feito. Existem alguns dados também que eu acho bastante interessantes quando você vai estudar uma cidade, que são dados públicos aí, do CIMET, né, esse aqui é do NIC-BR, em que ele dá aqui as bandas que estão sendo oferecidas, né, as pessoas vão fazendo aquelas medições do CIMET e eles vão registrando lá, e ele te dá essa visão aqui de como que está a banda larga naquele determinado bairro e quem que está provendo aquele serviço. Então, dá para você fazer aí um benchmarking aí do seu serviço com o serviço dos seus concorrentes e tal, ou numa cidade que você não está, dá para você entender com antecipação o que está acontecendo naquela cidade. Bom, então eu acho, pessoal, que o recado aqui é mais ou menos esse, né? Respondendo aquela pergunta, o que a gente vai fazer? Eu acho que quem for implantar suas redes tem que pensar, inicialmente, num planejamento sério e com base em dados efetivamente defensáveis, né? E não simplesmente no feeling. Eu acho que o feeling e o toque final do provedor ele é fundamental, né? Avaliando se esses métodos estão falando a verdade, ou se é um bairro que cresceu muito, ou se é um bairro que sofreu uma evolução, mas isso aqui é um excelente input para que não fique somente no feeling. Ok? Bom, partindo para a segunda parte, né, que acho que é um pouco mais técnica, né, é a questão da conectividade de borda, né? Como é que a gente dimensionaria, como é que a gente trabalharia na conectividade de borda. E aqui eu quero, né, já dar um recado que, no final, eu quero propor alguma coisa, quero discutir, não vamos fugir da raia da pergunta mais feita nos últimos 6 meses, né? O 100% de CPU da CCR, no BGP. Né? Acho que quem trabalha com BGP aí já fez essa pergunta alguma vez. Então, nós vamos tentar discutir isso aqui também. Bom, vamos lá. Também com relação ao planejamento, né? E aí citando um exemplo nosso, com relação à diversidade da conectividade. A gente, quando vai contratar trânsito, a gente tem algumas alternativas. Né? Primeiro, ampliar de forma indefinida a parceria com um grande player. Né? Eu tenho lá, sei lá, a Vivo na minha cidade, que o gerente é meu amigo, e aí o cara vem, ele oferece 500 MB, depois ele oferece 1 GB, depois ele oferece 2 GB e tal, e a gente vai sempre crescendo na cola daquele grande player. Então, essa é uma opção. Contratar banda IP de mais de um, né, é uma segunda opção, que normalmente é mais caro, principalmente no momento que você está fazendo isso pela primeira vez. Né? Contratar transporte barato até o PTT, e aí, lá, contratar PTT mais conectividade, ou fazer um misto de tudo isso. Obviamente que o misto de tudo isso é uma coisa muito mais atrativa. Né? Se eu tiver mais fornecedores, se eu tiver PTT e tal, eu tenho uma rede com muito mais possibilidades de fornecer um serviço não só estável, como um serviço melhor também do ponto de vista de latência e tudo mais. Bom, vou citar aqui como que a gente evoluiu há menos de um ano. No caso, a gente estava nessa situação aqui, com apenas 2 links de 100 MB,
interligando com o PTT Metro, 2 transportes aqui, e lá dentro do PTT Metro, comprando trânsito IP. Né? Isso, obviamente, aqui tinha alguns problemas, porque se há um problema aqui no PTT, a gente perde não só o PTT, mas perde também o trânsito IP. Então, a primeira providência foi trocar esse link por um link IP e manter esse link aqui de 100 MB. Depois, fizemos uma segunda contratação, né, já procurando em uma outra cidade, né, já pegamos uma contratação, aqui no caso é Bebedouro, Barretos e Colina. Então, para ter aqui uma topologia mais resiliente, vamos dizer assim, a gente procurou fazer isso aqui. Por quê? Aqui a gente tem uma saída para a internet, aqui a gente tem outra saída para a internet, e aqui eu tenho 2 saídas, né, não dependo desse link de rádio licenciado que eu tenho aqui. Quer dizer, depende sempre, pelo menos, de uma ponta, mas se um enlace falhar, a gente consegue ainda ter. Então, foi uma opção técnica. Passamos também a vender, nessa época, para outros clientes, AS, né? E fizemos a contratação de outro circuito aqui, IP. Hoje, a situação, né, que está, nós temos com 500 aqui, 155 aqui, 100 lá. Então, com uma conectividade bem diversificada, inclusive dentro da cidade, porque esses 2 links aqui ficam num ponto, e esse aqui fica num outro ponto, onde nasce a rede de fibra. Então, a gente até, para essa fibra que a gente ainda não tem redundância, a gente acaba tendo uma redundância aqui, caso ela romper, uma redundância de saída. Obviamente, tudo isso aqui interligado com BGP, com IBGP, né, através das interfaces loopback, né, assim como a gente ensina nos treinamentos. Né, a gente tem que fazer como a gente ensina nos treinamentos, né, Camacho? E depois também contratamos mais recentemente também um segundo link de backup, né, esses acabam sendo link de backup atualmente, link IP dentro do PTT. Então, trânsito para a internet dentro do PTT. Bom, então, esse só para falar assim, como que, né, não que a gente queira dar lição de como deve ser feito, é mais o conceito de você tentar buscar coisas, buscar conectividade cada vez mais distribuídas, de forma a ter uma rede no princípio que é a internet, né? Que a internet nasceu justamente para ser isso, né? Se caísse lá uma bomba lá numa parte dos Estados Unidos, o resto da rede conversava. Então, acho que as nossas redes têm que começar a pensar, a gente tem que começar a pensar assim, que a gente tem que ter conectividades em pontos distintos, né? Bom, só que aí nós temos alguns desafios aqui, né? Primeiro, como implementar uma política de roteamento eficiente para maximizar o uso da banda. A questão de ataque de DDoS, ele tem crescido muito e vai crescer. E vocês, eu pensava até fazer uma apresentação exclusiva sobre isso, né, para esse mundo, acabou não dando tempo de fazer, mas eu acho que ataque de DDoS vai ser a bola da vez. Daqui um ano, provavelmente, nós vamos estar falando muito mais nisso do que nós estamos falando hoje, infelizmente, né, porque é complicado. Então, são coisas que a gente tem que já começar a pensar, né? E como fazer tudo isso com equipamentos de custo baixo, né? Vamos dizer, MikroTik, né? Leia-se, como rodar tudo isso em CCRs, por exemplo, que é um roteador aí de alta capacidade e num custo bastante atrativo, né? Bom, então, são as políticas de roteamento que vão maximizar os recursos contratados, né? Bom, primeiro deles, controle de uploads, né? O controle de upload, ele é um controle relativamente simples, e através da manipulação de 2 parâmetros aqui, né? Weight e local preference, né? Eu consigo fazer, então, controle de upload manipulando o meu roteador. Então, é uma manipulação relativamente simples. Eu vou dar um peso maior para as rotas recebidas de um determinado peer, ou um local preference maior. Então, esses 2 parâmetros eu vou controlar nos filtros de entrada do meu roteador, né?
Só lembrando aqui rapidamente, isso aqui já foi tema de uma outra apresentação que a gente fez em Curitiba, né? Tem até alguns slides aproveitados aqui, mas só para a gente lembrar aqui o conceito, né? O weight ele pode ser configurado então nos filtros de entrada, e se eu dou um weight, o weight padrão é 0, se eu dou um weight 10 aqui, por exemplo, a preferência para envio do tráfego vai ser por esse link com peso maior. Então, eu recebo as mesmas rotas por 2 links, seto um weight maior pelo link que eu quero enviar, que eu quero forçar meu upload, né? E o weight, embora a gente normalmente fale ele como sendo um atributo do BGP, ele de fato não é um atributo do BGP. Ele é um parâmetro de configuração local que não se propaga dentro dos anúncios BGP. O local preference, por sua vez, é um atributo que propaga dentro do AES em que ele foi definido. O default é 100, e quando eu seto um local preference de 150, por exemplo, então, o que vai acontecer? As rotas recebidas por esse peer aqui vão ter preferência, e esse roteador vai fazer o envio por este link aqui. Ok? Portanto, a preferência local maior preferência local vai ganhar. E a diferença é que, se eu tiver N roteadores aqui dentro do meu AES, falando do IBGP, aquele que tiver a maior local preference vai ser sempre escolhido como o roteador que vai enviar o tráfego. Ou seja, o local preference ele é negociado, ele é informado aos outros roteadores que compõem aquele AES. No Router OS, como que eu faria isso, né? Se eu for fazer, eu vou dar um filtro de entrada, dar um accept, e aí, se for usar local preference, eu vou pôr aqui, set local preference 110, por exemplo, no que eu quiser dar preferência, ou set local preference 90 naquele que eu não quiser preferência, né? Ou set BGP weight 1. Muito bem, controle de download. Controle de download é a parte um pouco mais complicada, né, que eu tenho. E aí, o que acontece? Basicamente, tem 3 recursos diretos, né, que eu posso fazer a manipulação do download. Um deles é o atributo MED. Existem anúncios mais ou menos específicos, é uma forma de eu fazer controle também, e a manipulação do atributo ESPath, né? E, no caso dos nossos fornecedores possuírem alguma política de communities, é possível também eu fazer políticas, tanto de download como de upload, mas vai me interessar mais, geralmente mais as de downloads, políticas de communities apropriadas que me façam que me tornem esse controle um pouco mais eficiente, um pouco mais inteligente do que esses 3 recursos diretos aqui. Bom, só para a gente ver, então, como que funcionam esses 3 recursos, né? O MED. O MED é um atributo que é bastante funcional, bastante interessante, só que é muito limitado o uso dele. Por quê? O MED se pressupõe que tem que haver 2 conexões com o mesmo AES. Né? Então, por exemplo, aqui eu seto um MED de 30, um MED de 20, e aqui, então, o menor MED vai ter a preferência do download. Né? Se o MED 10 for anunciado aqui, ele vai ser ignorado, porque o MED só funciona quando existem 2 ou mais conexões entre o mesmo AES. Tá? Então, portanto, naquele cenário que a gente tem lá, como a gente tem, por exemplo, em 2 cidades distintas, dois links, mas com a Vivo, eu posso, então, usar o atributo MED se eu quiser forçar o download por uma daquelas cidades, porque é o mesmo operador. Senão, não há como. Controle mais específico de anúncios. Esse aqui é o famoso receita de bolo, né? A receita de bolo que o pessoal, que quando pegava AES pela primeira vez, usava a famosa receita de bolo. Qual que era a receita de bolo? Eu peguei um /20. Então, o que o cara pega e faz? Eu vou lá, bom, agora, isso eu estou falando na época das vacas gordas, né? Quando ainda se dava /20. Né? Peguei um /20. Aí, o que eu faço? Eu quebro em 2 /21, anuncio metade para um lado, metade para o outro,
E a redundância? Não, a redundância é aí que vem o pulo do gato. Eu anuncio o /20 para os dois. Então, se caiu primeiro o /21, eu ainda tenho a redundância, né? E aí eu equilibro o uso dos meus links. É verdade isso? Funciona isso? Funciona, né? Se tudo fosse maravilhoso na sua distribuição interna, se você tivesse o consumo de IPs igual para todos, uma distribuição, um planejamento muito bom que você distribuísse os IPs. Então, funcionar em termos de, se isso acontecer, funciona. Porém, o que acontece com a rota que está, de repente, né, quando você anuncia mais específico para esse lado, até essa operadora tua que está aqui deste lado aqui, o primeiro salto, ela vai começar a mandar tráfego por você pela internet, porque ela vai receber as suas rotas mais específicas pelo outro lado, né? Então, controle de fazer política de roteamento e usar controle de anúncios de redes mais específicas como primeiro recurso é a coisa mais errada que se pode fazer. O controle por anúncios mais específicos, ele tem que ser usado em situações em que você tentou outras coisas e não foi capaz de fazer. E aí, no caso, como você tem que forçar mesmo. Por quê? Porque o controle mais específico, ele não leva em consideração nada. Os roteadores decidem pela rota mais específica, né? Então, aquelas receitas de bolo, que você pega o teu AS lá e quebra lá, o pessoal quebra tudo em /24, metade para cá, metade para lá, 1/3 para cá, 2/3 para lá e tal, como primeira coisa. Está errado fazer dessa forma, né? Você não pode usar isso como primeiro recurso. Ele pode usar, sim, como último recurso, quando você já tentou tudo. Ok? Aí nós temos a questão do AS-Path, né? O AS-Path, né, como funciona o AS-Path, né? Cada AS que vai mandando um anúncio, ele insere o seu próprio número AS. Então, esse cara que anunciou AS-Path 10, o 20 anunciou para o 30, 20, 10. Aqui eu tenho, então, 2 saltos. E aqui eu tenho um salto. Então, a direção escolhida do tráfego por este roteador vai ser esse aqui. Então, os downloads desse cara aqui vão vir por aqui. Só que esse link aqui é um link de 100 MB, esse link é um link de 1 GB. E eu quero forçar, né, mesmo que tenha um salto a mais, eu quero forçar que o download venha por cima, né? Então, eu uso a técnica de AS-Path Prepend, que nada mais é que falar para o roteador inserir mais saltos aqui, saltos fictícios de AS. Então, nesse caso, esse roteador agora recebeu 3 saltos por aqui, 2 por aqui, e vai enviar pelo link onde ele tem 2 saltos, né? Então, nesse caso aqui, invertendo e fazendo uso do link de 1 GB. Bom, a implementação no Router OS é muito simples, né? É um filtro sempre de saída, né? Sempre que eu estou manipulando entradas de tráfego, eu estou manipulando saída de rota, né? Lembram desse princípio aí? Vocês conhecem esse princípio do BGP? Sempre que eu quiser manipular download, é filtro de entrada ou saída? Hã? Quando eu quero manipular download, o meu filtro é de download, saída. Upload, entrada. É justamente o contrário, né? Bom, beleza. Resumo. MED, anúncio mais específico é AS-Path. O MED, limitado a topologias específicas, né? Não dá para usar na grande maioria dos casos. Anúncios mais específicos. Ele é um recurso agressivo, ele vai funcionar independente de outro critério e pode causar problemas de assimetria de roteamento, ele pode causar escolher caminhos piores para o tráfego para algumas situações. A AS-Path Prepend é um recurso mais soft, né, em que eu posso afinar melhor a coisa, né, mas nem sempre o AS-Path Prepend ele é eficaz, principalmente quando as minhas origens de tráfego, os caras que estão me mandando tráfego estão mais longe de mim, o AS-Path vai cada vez funcionar menos, ser menos eficiente.
E aí vem um recurso, que não é um recurso específico para isso, mas que a gente pode usar, sim, como manipulação de tráfego, que são as communities, né? Então, quando que eu uso communities? Primeiro, precisa ter uma política de communities implementadas pelas fornecedoras. E aí, por exemplo, a gente pode fazer operadoras que marcam quais rotas são nacionais e quais são internacionais. Dessa forma, eu posso fazer upload, controle de upload, falar o seguinte: as rotas internacionais minhas são melhores pela Embratel, por exemplo. Um exemplo, não estou falando que é. Então, se ela me marcar essa aí, as rotas internacionais, eu vou dar uma preferência maior, né? Ou a Embratel não me marca, mas as outras marcam, a Vivo marca. Então, eu vou falar que ela tem uma preferência menor naquelas que eu receber da Vivo. Tá certo? Para poder enviar pela Embratel. Downloads, mesma coisa. Os downloads, as operadoras, elas tem algumas operadoras que permitem que você manipule o local preference delas. O local preference delas vai influenciar em como ela te envia tráfego. Então, se ela tem lá uma política de communities que permite a manipulação, você pode usar de forma a melhorar o seu download. Bom, entendendo melhor as communities, né? Falamos delas, mas vamos tentar entender melhor. Community, na verdade, o que é? Um número. É um número de 32 bits que está reservado ali num campo do BGP, é um atributo do BGP, que tem 32 bits reservado para ela. Usualmente, é colocado aqui o número do AS que definiu a community e um outro número qualquer aqui, definido por quem definiu a política. Tá certo? Isso aqui era a convenção normal, até aparecerem os AS de 32 bits. Agora, hoje, ainda existe uma discussão aí no IETF de uma nova convenção para como que deve ser o formato das communities. É uma discussão que ainda não está resolvida. Mas você vai encontrar ainda muitas communities nesse modelo. Mas não importa o modelo, importa é o número, e que quem definiu aquele número entenda aquele número, informe aquele número para o seu cliente e tenha, obviamente, a ação que é feita naquela community, né? Então, por exemplo, Embratel. Eu listei algumas communities aqui da Embratel. A community, se você, o anúncio marcado com a community 4230.2.31 é feito para as redes do AS da Embratel, para os demais clientes e para os backbones internacionais, ou seja, para tudo. Então, se você quer que o seu anúncio seja anunciado para todo mundo, você marca os seus anúncios com essa community. E aí a Embratel vai repassar para todos esses caras que ela está falando aqui. A 4230, Embratel e clientes. E para S nacional, para trânsito nacional por outros backbones. Então, por exemplo, eu não quero que... Eu estou com um link lá, no meu caso, por exemplo, o meu link da Embratel, por razões técnicas, eles não conseguem ampliar. Então, está lá, com 155 MB. E eu estou recebendo um tráfego muito grande pela Embratel. Eu, sabidamente, sei que a Embratel ela é bem conectada, ela tem contrato com o Banco do Brasil, com alguns bancos, com coisa e tal. Então, no Brasil, ela é bem conectada. Mas talvez lá fora ela não seja. Uma forma, eu posso fazer um anúncio falando o seguinte: me anuncia só para os teus peers aqui. Então, é uma forma de você fazer controle de download seletivo muito mais inteligente do que anúncio mais específico. E muito mais certo de dar certo do que a SPAT. A SPAT, inclusive, ele pode dar certo no momento, mas a topologia da internet mudar e depois ele não dá no segundo momento, né? O mesmo número de SPAT que você fez lá. Muito bem. E aqui segue aqui as outras communities, não vou falar todas, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, a Vivo, ela tem as mesmas coisas, tem mais communities ainda. A Vivo também marca algumas rotas que ela envia para você. Então, no caso, ela está... Rotas enviadas para os clientes. Se você receber uma rota da Vivo com uma marcação dessa aqui, você sabe que essa rota veio lá, essa aqui veio de um NAP. NAP é o PTT das grandes operadoras, é o ponto de troca de tráfego dela. Veio de algum NAP dela. Essa aqui é nacional, essa aqui é internacional. Então, você sabe de onde está chegando essa rota também. Da mesma forma, ela também aceita que você marque os anúncios para ela e ela pega e faz, toma alguma ação.
Por exemplo, anuncia só para a OS da Telefônica, anuncia para rotas internacionais, anuncia para rotas nacionais, e assim por diante. Ou seja, communities é uma forma muito mais inteligente de você manipular tráfego. E olha só, a Level 3, por exemplo, a Level 3 permite que você manipule os roteadores dela. Aqui, ó, set local preference 200, set local preference 100. Ou seja, você conhecendo a sua topologia, conhecendo a topologia do seu fornecedor, se você for, obviamente, né, cliente da Level 3, você consegue falar o seguinte, me envie por aquele lado lá e não por esse. Ok? Muito bem. O que precisa acontecer para que isso funcione? Primeiro, eu tenho que conhecer as políticas de communities. Eu tenho que conhecer, né, do jeito que eu vi ali, estudar a política de community e ver o que cada community faz. E, principalmente, conhecer profundamente como você e os seus fornecedores se relacionam com o mundo. Você precisa saber onde você está na internet. Então, por exemplo, a gente está aqui, ó, e aí tem essas conectividades distintas aqui, PTT não aparece aqui, né? Porque isso aqui é um site lá que tira esse mapa, né? É um site que tira esse mapa, então são as coisas que são anunciadas na internet, PTT no caso não é. Então, nós temos aqui essas 3 conectividades distintas aqui. Então, por exemplo, eu sei que esse AS aqui, não sei quem que é, mas vamos dizer que é um AS importante que esteja mandando tráfego. Ele tem, para chegar em mim, ele tem 1, 2 saltos. E por aqui ele tem 1, 2 saltos. Então, ele escolheu este caminho ou este caminho. Com qual critério? Depende. Se fosse um microtik, lá, provavelmente não é, né, porque é um provedor grande, né? Então, provavelmente não é um microtik. Se fosse um microtik, era pelo Router ID, o Router ID dos anúncios recebidos. Se for um Cisco, é pela rota mais velha, a primeira que ele recebeu. Se for Huawei, acho que é igual ao microtik. Se for, enfim, você tem aí famílias diferentes, algoritmos diferentes. Mas, enfim, você entrando aqui, se ele tiver um looking glass, você vê onde que está apontando a rota. Ah, eu quero matar isso aqui, eu posso fazer a SPath, por exemplo, para esse cara aqui, para forçar que ele me envie por esse link. Né? Enfim, você conhecendo como você está inserido no mundo, é possível você ter um maior controle e aproveitar melhor essas políticas de communities. Né? Aqui tem 2 sites bastante interessantes, que depois vocês podem consultar e ver seu próprio AS, que ele faz um mapa da sua conectividade. Bom, além disso, as communities elas podem ser usadas para mitigação de ataques de DDoS. Né? Quando eu estou sob um ataque de DDoS, eu posso colocar alguma rede minha em black hole, que significa o quê? Que eu vou perder o acesso para aquela rede. Mas, pelo menos, aquele ataque não compromete, né, se for para um IP específico da minha rede, ele não compromete o restante dos meus clientes e tal. Né? No caso, a Telefônica, ela tem uma política de black hole. Você tem aqui, na política de communities dela, os endereços que você precisa mandar, as communities que você precisa mandar para ela bloquear, ou para destinos internacionais só, se o ataque estiver vindo de fora, ou para destinos nacionais, ou para ambos. Perfeito? No caso da Telefônica, inclusive, ela faz uma coisa que eu acho bastante interessante, que ela faz uma sessão BGP exclusiva para black hole. Então, você não anuncia, você pode anunciar várias coisas nessa sessão, e se houvesse mais tempo, tinha até algumas boas práticas que dá para fazer. Por exemplo, você anunciar os endereços da sua rede que você não está usando. Por exemplo, você fornece /30 para interligar clientes corporativos para fornecer link dedicado. Se você faz isso, você está usando 2 IPs, né? E está perdendo 2. Aqueles 2 ali, você pode anunciar eles como black hole, que nunca vai chegar tráfego para aquele IP, e você pode anunciar aquela rede, e você vai diminuindo o seu grau de exposição na internet. Né? Você vai diminuindo o grau de exposição que você pode ser atacado. Bom, e aí, chegamos no que a gente
precisa chegar, né? Como fazer isso com o nosso MikroTik, aí, com equipamentos de custo competitivo. Né? E aí nós entramos com a famosa CCR e o problema do 100% de processamento, a pergunta mais feita nos últimos 6 meses, no último ano. Né? Quando que a MikroTik vai resolver o problema do 100% de processamento de uma CPU? Vamos ver o que a própria MikroTik fala, né? A apresentação do técnico principal na área de roteamento, que é o Yannis Meggs, no Mundo da Rússia, em 2014. Ele fez uma apresentação, tips and tricks, aqui, sobre a CCR, né? Sobre a CCR, na versão 6. O que acontece é o seguinte, o encaminhamento de pacotes, isso é oficial da MikroTik, não é eu que estou falando. O encaminhamento de pacotes, ele usa todos os cores. Os protocolos de roteamento dinâmico, mais precisamente as updates da tabela de roteamento e os cálculos do protocolo, na versão 6, estão limitadas a um core apenas. Ou seja, na versão 6, o 100% de processamento, quando o teu roteador está calculando rota, ele é normal e assumido pela MikroTik. Então, ninguém está mentindo para ninguém. Então, aquilo lá quer usar a MikroTik? Conviva com isso. É o que eles estão falando. Quando que vai ser resolvido isso aí? Quando for, né, para a versão 7. Né? O Sergueis acabou de falar que não deve demorar. Agora, se não deve demorar, a gente também não sabe. Não deve demorar deles, pode ser diferente do nosso. Né? Mas, enfim. Então isso é uma coisa que não tem como a gente lutar, não tem como a gente criar magia, não tem como fazer pagelança, não tem nada que possa ser feito para resolver isso. Os caras estão assumindo aqui, ó. Tá certo? Aí o que ele fala para você? Tente evitar configurações que façam updates na tabela de roteamento. Beleza, né? Se o meu roteador não precisar calcular a rota, não vai dar nunca 100% de processamento. Mas será que eu posso conviver com isso? Será que isso é prático? Ou né? Eu acho que pode. Eu acho que existem algumas situações que sim, a gente pode. Quem está tendo algum problema e ainda quer dar mais uma chance para o MikroTik, pode evitar que o roteador fique sempre fazendo o cálculo. Como? Bom, vamos lembrar, então, alguns princípios básicos. As rotas que a gente recebe do mundo influenciam em como a gente envia tráfego. Ou seja, nós estamos recebendo rota que vão ser calculadas para mexer na nossa tabela de roteamento, que no fim vai ser o nosso upload. Tá certo? As rotas que nós enviamos influenciam em como a gente recebe o tráfego. Ou seja, o que a gente anuncia é o que a gente recebe. Certo? Então, se o objetivo é diminuir o processamento das rotas, né, vamos nos concentrar nessas rotas que a gente está recebendo. Vamos pensar primeiro nessas rotas que a gente está recebendo. Possíveis soluções. Descartar todas as rotas recebidas trabalhando somente com rota default. Particularmente, eu não gosto dessa situação, porque você trabalhar só com rota default, você vai perdendo o sentido do próprio BGP. Mas você pode ter um meio termo, que é, por exemplo, na V6 ainda, enquanto não sai a V7, e você ainda quer dar mais uma chance para ver se... Você pode, por exemplo, descartar anúncios que tenham mais de um determinado número de AS no AS-Path. E aí você precisa ter uma rota default, né? Porque aquelas outras rotas que tiverem mais vão sair pela rota default. Mas você vai diminuir sensivelmente o cálculo das rotas que é feito a todo momento. Porque a todo momento estão chegando rotas. De repente, uma coisa lá na China, que passou a anunciar uma rede, e ela chegou com 10 AS-Path. Você tem mais um monte de rotas para chegar naquilo lá, mas só que aquela rota vai ter que ser processada, vai ter que ser comparada e vai ter que descer nos critérios, weight, local preference, até chegar no AS-Path, comparar e descartar não, botar na RIB e manter a antiga lá. Isso é cálculo que o processador vai fazer. Então, se você descarta um determinado número, você vai
não vai ferir tanto assim o princípio do BGP, que é decidir pelo maior SPF, mas vai conseguir ter uma maior estabilidade. E para quando que essa estabilidade, por que ela é importante? Primeiro, psicologicamente, né? Porque você vai olhar lá e não vai ver aquele 100% a todo momento. Então, porque tem muita coisa que é psicológica. O cara está vendo 100%, ele não está tendo problema nenhum, mas está 100%, ele está invocado com aquele negócio. Né? Então, mas principalmente na hora da convergência, né? A hora que cai um peer, a hora que o roteador tem que convergir, que é o problema. Né? Derrubou um peer, ele vai começar a recalcular. Levantou de novo, ele vai começar a recalcular todas as rotas. Né? Ou só derrubou, né? Ele já vai recalcular, de qualquer forma. Os outros, se tiver com IBGP ainda, mais ainda. Tá certo? Então, é nessas derrubadas de peer que a gente vai ter esses problemas. E aí, no caso, um filtro desse tipo pode ajudar que você tenha uma velocidade mais rápida nessa convergência do BGP. Bom, o filtro, para fazer isso, seria esse filtro aqui, né? Mas vamos pensar numa situação mais prática aí, né? Bom, beleza. Vamos supor que a gente resolveu o problema do download. E o que acontece quando a gente, por exemplo, é bonito, né? As communities e tal, eu vou começar a usar as communities. Eu vou pegar e vou começar a anunciar só para rotas internacionais ou só para nacionais, vou começar a brincar com essas communities. O que acontece cada vez que eu fizer um anúncio desse? O que acontece? Cada vez que eu mudo o filtro de saída, cai o peer. E aí tem a nova convergência. Então não dá para ficar brincando de anunciar. Não dá para você brincar em filtro. Brincar em filtro a gente brinca na aula, né? Quando a gente faz o laboratório. Mas em produção você não vai ficar mexendo em filtro toda hora. E como que você vai ter, então, né, já pensando numa rede em que você quer otimizar os seus recursos, que você quer usar o máximo do giga que você contratou aqui, o máximo do 200 mega que você contratou ali e tal, em todas as situações, você vai ter que mexer nisso toda hora. E aí você teria que derrubar toda hora esses peers. Correto? Bom, aqui, em mudança de filtro, há uma queda do peer, com a consequente necessidade do roteador efetuar novos cálculos. E aí, na própria apresentação ainda do Yannis, tem aqui que uma sessão leva de 1 a 3 minutos. Eu acho que é mais, mas tudo bem, ele está falando que é 3 minutos, e 2 sessões, 6 minutos, e se você tiver mais sessões de BGP, e mais isso, mais aquilo, esse negócio pode durar uma eternidade, tá certo? Então, derrubar o peer não é legal. Então, mas fazer anúncio, mexer com anúncio, é uma necessidade. E aí, como conciliar as duas coisas? Bom, pesquisando aqui, eu achei uma solução, que é o canivete suíço do BGP, o chamado canivete suíço do BGP, que é um software chamado ExaBGP, que ele permite fazer várias funções do BGP. Ele, na verdade, ele não é um roteador BGP. Ele é um software que fala BGP, que você pode coletar rotas, manipular essas rotas, guardar em banco de dados, fazer aqueles estudos que aqueles caras fazem, monta aqueles mapas, aquelas coisas, mas que você também pode fazer anúncios. E aí, a coisa começa a ficar interessante, se você pensar que você, com uma maquininha dessa aí, que pode rodar numa máquina virtual, não tem peso nenhum, falando BGP com todos os seus peers, você pode controlar de forma centralizada os seus anúncios. Então, se você quiser que o seu roteador lá na outra cidade envie um anúncio com uma community, você não vai anunciar, você não vai mexer no filtro dele. Você vai mexer no anúncio que esse cara faz. Isso é tudo controlado por software. É o conceito, é uma das muitas implementações do que se chama hoje de SDN, né? Que é redes definidas por software. Né? Existe aí o protocolo OpenFlow, que às vezes as pessoas confundem com SDN, mas SDN é o conceito de a rede ser controlada por software. Então, essa é uma forma de você implementar o controle do BGP através de um software.
E é muito mais simples do que a gente possa imaginar, né? Está aqui o link, né? E eu acho que no Ubuntu é muito difícil instalar. Você digita esse comando aqui, está instalado. Certo? A configuração ela é razoavelmente amigável, né? Para quem não gosta muito de linha de comando, mas ela é aquele arquivo texto, muito fácil assim, de você entender o que está sendo colocado ali. E aqui, a gente vai pôr aqui alguns arquivos de configuração. Mas eu tenho aqui, a gente vai mostrar como é bem tranquilo o funcionamento disso. Bom, então no nosso caso, nós vamos usar o ExaBGP como um software aqui, falando com todos os roteadores dessas, que ele não está falando direto, não, na verdade ele está falando com o nosso roteador que fala com esse link, né? E aí a gente pode fazer esses anúncios, tá certo? Eu vou mostrar aqui, então, como é bastante tranquilo. Bom, esse aqui, na verdade, não é um ambiente real, né? Que aqui a gente nunca sabe como que a internet vai funcionar, mas aqui, vamos abrir esse roteador aqui. Ó, esse roteador aqui, ele está com um peer aqui, com o meu ExaBGP, que ainda não está rodando, por isso que o peer não estabeleceu ainda, e estaria aqui com uma sessão com o PTT, por exemplo. Eu vou fazer um anúncio, primeiro eu vou guardar ele aqui, e vou aqui nesse roteador do PTT, só para a gente ver ele aqui. IP route. Aqui ele está recebendo uma rota só que tem um anúncio lá de uma rede 1.1.1 naquele roteador, mas ainda o ExaBGP ainda não está ativo. E aí eu vou ativar. Pronto. Aqui, olha, ele já estabeleceu aqui a seção BGP, certo? Estabeleceu a seção BGP, e aqui... Aí vou abrir um outro terminal aqui. Ó, vocês viram, só tinha uma rede 1.1.1, né? Eu vou dar esse comando aqui para anunciar uma rota .
Acho que eu estou entrando no roteador errado, espera aí. Peraí, tem... Estava errado o comando aqui. Vamos ver agora, eu acho que... IP route. Bom, eu estou vendo... Esse aqui seria lá no PTT, né? Que é esse roteador 2 aqui. Vamos ver primeiro o roteador 1, espera aí. Não, esse é o 2 também. Esse é o 2 também. Esse aqui é o roteador 1. Então, olha só. Aqui ele recebeu um prefixo aqui do ExaBGP. E ele recebeu aqui esse prefixo que eu anunciei naquele comando, 555.0.0.55.0/24. E aqui eu mandei pôr uma community 333.555. Tá certo? Então ele recebeu isso aqui. Recebeu por IBGP, que esse ExaBGP ele faz um IBGP, então distância 200. Perfeito? Então, o meu roteador de borda recebeu do ExaBGP esse anúncio, anunciando essa rede com a community 333.555. Beleza? Agora eu venho aqui, vou lá ver aonde que isso aqui chegou. Ó, a rota chegou aqui. Agora, por eBGP, porque R1 está fazendo um peer com R2 em eBGP. E aqui eu tenho aqui a community passadinha, sem qualquer necessidade de derrubar o peer. Então, como controle de anúncios, essa é uma ferramenta muito, muito poderosa que você pode ter na rede, e essa rede fazer essa máquina, né, centralizar todos os teus controles. Isso, principalmente, quando você tiver uma topologia muito distribuída, né, como eu acredito que a maioria de vocês um dia vai acabar sendo, né, a gente costuma pensar muito que a nossa topologia vai ser naquele mundinho ali, vai ser naquele lugar, mas muitas vezes ela começa a ser distribuída. E, inclusive, nem só quando é distribuída, mas, por exemplo, no caso de que eu tenha caixas diferentes falando com operadoras diferentes, né? É uma opção também bastante interessante para quem não quer sair do MikroTik, quer partir para coisas mais caras e tal, de repente desmembrar o tráfego, né? Você ter lá um link de 1 GB aqui, falando com uma operadora, outro link, você passa a ter um tipo de redundância um pouco mais, uma redundância diferente de você fazer, por exemplo, um VRRP, que os links são redundantes ali, você passa a ter redundância de equipamentos e de links, né?
ao ponto de você precisa fazer uma manutenção, uma atualização nesse router, por exemplo, você pode fazer isso aí totalmente em produção, obviamente numa hora de menor tráfego, você vai lá, para os anúncios daquele roteador, para de receber rotas por ele, espera tudo convergir para os outros, vai lá, rebuta o roteador e tal, aquele link está morto ali, você consegue fazer a manutenção. Então, não só para quem vai ter vários pontos de conexão em locais diferentes, mas também quem no mesmo ponto de conexão vai ter mais de um roteador fazendo esse papel, escolhendo esse tipo de topologia, essa ferramenta ela pode ser bastante útil. Para quê? Para você não precisar derrubar o peer toda vez que você mexe no filtro. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para apresentar aí. Estamos à disposição aí para qualquer pergunta. Obrigado.